fazer um tratamento baseado em pontos apenas é o que a gente chama de reflexologia, tá? E não de auriculoacupuntura. O que seria uma reflexologia neurológica, por exemplo? É nada mais do que eu saber qual é o ponto, qual a ação do ponto, qual o reflexo do ponto e eu inserir uma agulha e tratar a queixa do paciente. Simples, apenas isso, tá? Mas quando a gente trabalha com auriculoacupuntura de raiz, de base vinculada à medicina tradicional chinesa, não se vincula apenas a essas informações. Não é só a queixa do paciente que vai me direcionar qual o protocolo e quais são os pontos que eu vou adotar. Pelo contrário, a queixa do paciente me traz o que ele necessita de resultado, o que ele espera que eu traga de resultado durante o meu tratamento. Então ele espera, por exemplo, se ele tem uma dor no joelho, que enquanto ele diz essa queixa, que eu melhore a dor no joelho dele. Então essa é a expectativa do paciente baseado na queixa que ele me relata. Mas quando eu tenho um conhecimento aprofundado de auriculoacupuntura, eu vou entender que, por exemplo, a dor é uma consequência de algo. E qual é a causa desse algo? A dor ela pode ser uma questão física, e ela vai se expressar de forma física, mas não quer dizer que a causa dela seja física. Nós temos dores que são geradas por problemas ou processos mentais. Temos dores que são geradas por questões emocionais. Então, se o meu paciente, por exemplo, é um paciente que ele tem problema com a família dele, tem um problema de base. Como assim? Tem um problema com a mãe ou com o pai? É um paciente que é mais inflexível, é um paciente que ele é mais orgulhoso, é um paciente que ele não costuma pedir perdão, ele não costuma a se flexionar literalmente para uma pessoa, admitindo seus erros, admitindo que sim, ele também tem fragilidades, vulnerabilidades, que ele precisa trabalhar. Então esse paciente, ele inclusive pode apresentar dor no joelho dele. Então aí seria uma causa mais profunda do que a causa física. Então se eu chego no pavilhão auricular desse paciente e eu apenas insiro uma agulha no ponto joelho e dor, que aí tem diversos pontos, né? Analgesia, tálamo, existem diversos pontos nesse pavilhão auricular que podem trabalhar e que trabalham muito bem a dor no meu paciente. Mas se eu chego e sou muito sucinta e utilizo esses dois pontos, eu obtenho resultado? Com certeza. Mas eu estou tratando causa? De jeito nenhum. Então, na verdade, o que eu tenho que trabalhar no meu paciente não é a dor no joelho dele. Eu tenho que trabalhar a causa que está gerando a dor no joelho dele. Qual é essa causa? Tem fundo emocional? Tem alguma coisa para eu trabalhar com relação à família do meu paciente? E aí você pode fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta inclusive bem óbvia. Sim, como é que eu vou trabalhar a causa de ter um problema familiar do meu paciente? Aí é que tá. Para eu saber qual o caminho, como eu vou tratar essa causa, que seria um problema familiar, eu tenho que dominar apenas não só os pontos e as funções desses pontos no pavilhão auricular. Eu tenho que entender meu paciente como um todo. Porque tem paciente, por exemplo, que não vai assumir para você de cara. Se você chegar e disser assim, olha, a tua dor no joelho é porque você tem um problema com seu pai, tem um problema com a sua mãe. Inclusive, para alguns pacientes, eles vão atrelar isso a uma ofensa. Eles podem até pensar, quem é ela? Ela nem me conhece, já está dizendo que é isso, que é aquilo. Ela nem conhece meu ambiente familiar. Ela não sabe o que eu passo. Então, até esse jogo de cintura, como a gente vai trabalhar e como a gente vai abordar esse paciente, a gente tem que ter o feeling, a gente tem que saber, a gente tem que aprender. E como é que a gente aprende isso? Como é que a gente sabe isso? Observando o meu paciente. Então, a anamnese, eu já falei isso em outra live, mas é sempre bom reforçar. A anamnese começa do momento que o paciente entra no meu serviço, no momento que eu olho meu paciente, no primeiro olhar eu já estou fazendo anamnese, eu estou fazendo diagnóstico com relação à postura dele, com a forma como ele fala comigo, a forma como ele se expressa, a forma como ele senta, a forma como ele olha para mim, a forma como ele mantém o contato visual comigo ou não. Tem paciente que você fala com ele, você dialoga com ele e ele nem olha para você. E aí você, se você não tem um domínio, inclusive de entender como é que esse corpo do paciente se mostra,
Como é que esse corpo fala? O que é que esse corpo está falando sobre o meu paciente? O que é que você vai dizer? Você vai julgar ele. Você diz, ai, que paciente chato. Que paciente difícil. Ele nem faz contato visual comigo, eu tô sendo simpática, eu tô falando com ele e ele não tá nem aí pra mim. Não é que ele não tá nem aí pra você. Muitas vezes ele não sabe como interagir ou como falar com você. Tem alguma coisa que ele não quer que você descubra. Então, a forma como eu olho para o meu paciente, a forma como eu traço o diagnóstico, a forma como eu faço minha anamnese, isso sim tem como eu definir qual é a causa.